dia, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar então a nossa aula 17, sobre o capítulo 2 do livro 3 do Capital, capítulo esse que se denomina a taxa de lucro. Então, vou passar imediatamente aqui a compartilhamento do nosso PowerPoint, para que vocês possam acompanhar essa aula de forma perfeita e completa. Bom, pela primeira vez, eu resolvi colocar um resumo que não se aplica muito à técnica de PowerPoint, né? Porque é um texto muito longo, mas esse resumo é um resumo bastante útil, porque agarra praticamente todos os pontos que nós vamos desenvolver ulteriormente. Então, eu sugiro que vocês leiam e estudem esse resumo como orientação para o resto da apresentação. Basicamente, o que nós vamos ver é que na taxa de lucro, a mais-valia se reporta ao capital total, ou dito de melhor forma, a mais-valia aparece como sendo resultado do capital total. Então, a taxa de lucro subverte, digamos assim, a conexão entre a mais-valia e a parte do capital que a origina, que é o capital variável. Essa é basicamente, digamos assim, o desenvolvimento da análise do Marx. Então, depois nós podemos discutir esse resumo na aula 5. Então, iniciando, né? A gente já estudou que o ciclo do capital ele faz essa performance aqui de aumentar a quantidade de valor à disposição do capitalista, ou aumentar a quantidade de valor do capital. O valor inicial do capital era D, depois do seu ciclo expansivo, ele se transforma em D'. E a condição disso é o consumo da força de trabalho. Mas o consumo por que o consumo da força de trabalho? Porque a força de trabalho que é responsável pela criação de valor e, portanto, pelo aumento do valor. Mas para utilizar a força de trabalho, no sentido de fazer expandir o valor, o capitalista precisa comprar meios de produção. Então, para ele, realmente, o valor a mais que ele obtém parece ser resultado de todo o capital empregado, e não só da parte variável. E, além do mais, justamente pelo fato dele ter necessitado empregar tanto força de trabalho como meios de produção, ele mede a expansão do capital dele não em relação a qualquer parte específica do capital, mas em relação ao capital total que ele precisou adiantar para obter essa diferença entre D' e D, ou seja, a mais-valia. Então, a medida da expansão do valor que relaciona a mais-valia, o excedente obtido, em relação ao capital adiantado, é a taxa de lucro. Então, aqui nós temos a taxa de lucro, tal como ela se representa na realidade. Ela se representa como o excedente obtido pelo capitalista, ao nosso nível de análise, ainda é a mais-valia, dividido pelo capital total adiantado, a soma das partes constante e variável. Notem, enquanto a taxa de lucro mede a expansão em relação ao capital total, a taxa de mais-valia, como vocês já estudaram com a professora Daiane, ela mede a taxa de expansão da parte do capital que é responsável pela expansão do valor, que é o capital variável. Então, essa é a taxa de exploração da força de trabalho. Ela aparece como taxa de expansão do capital gerada pelo capital. Esta é a mistificação básica que nós vamos martelar durante essa aula toda. Então, o que quer dizer que é da transformação da taxa de mais-valia em taxa de lucro que obtemos a transformação da mais-valia em lucro? O Marx, como nós já deveríamos ter dito e não dissemos, ele abriu o capítulo 1 com a intenção de dar uma nova denominação
a forma como a mais-valia aparece na superfície da sociedade. E essa nova denominação é o lucro. Essa é uma denominação importante, porque o lucro é um conceito diferente da mais-valia, ainda que nesse âmbito da análise no qual nós estamos nos movimentando agora, em termos quantitativos elas sejam iguais, mais-valia e lucro, em termos qualitativos, o lucro é uma forma fantasiada da mais-valia, no sentido de que ele esconde a origem dela. Então, isso que é importante saber. Agora, quando a gente calcula a taxa de lucro, justamente o cálculo da taxa de lucro, ou a concepção de taxa de lucro, transforma a mais-valia em lucro justamente porque esconde a sua origem. Então, é da transformação da taxa de mais-valia, que nós não temos nessa transparência aqui, mas é M sobre V, da transformação dela em taxa de lucro, quando a gente inclui aqui no denominador a parte constante do capital, a origem dela fica subvertida, a origem dela era M sobre V, né? A origem dela é no capital variável, mas ela perde essa conexão porque passa a ser um excedente sobre o capital empregado e enquanto resultado do capital empregado. Então, por isso que o lucro é a forma mistificada da mais-valia, né? Então, note aqui, a taxa de lucro é essa mistificação da mais-valia, porque o excedente aparece como fruto de todas as partes do capital. Esse excedente aqui parece ser fruto tanto de C como V, ou seja, do capital total como está representado aqui manualmente. Num certo momento no capítulo, o Marx dá uma atacada no Ricardo, no David Ricardo, um dos grandes economistas clássicos, porque o David Ricardo identificava a taxa de mais-valia e taxa de lucro, mas ele não se refere explicitamente ao David Ricardo. No entanto, a natureza da argumentação mostra que ele tem em vista claramente uma crítica ao modo como o Ricardo procede. O Ricardo tem uma ideia de que a taxa de lucro é o que sobra de lucros depois de pagos os salários, divididos pelo salário. Então, a taxa de lucro para o Ricardo, na verdade, é a taxa de mais-valia. Mas, na verdade, a taxa de mais-valia e taxa de lucro se regem por leis diferentes. A taxa de mais-valia pode crescer e a taxa de lucro pode decrescer se o capital total crescer mais rapidamente que a taxa de mais-valia. Então, aqui fica claro aqui em cima, ó. Aqui é a taxa de mais-valia. É melhor, nessa segunda parte, depois do segundo igual. Nós temos a taxa de mais-valia. É um momento, digamos assim, da taxa de lucro. Um fator da taxa de lucro. E depois nós temos a composição do capital, é um pouco diferente da composição orgânica que nós conhecemos, que é C sobre V. Aqui nós temos o capital variável sobre o capital total, mas é a composição orgânica do capital, só que é a composição orgânica variável do capital total. Então, a taxa de lucro depende desses dois fatores. Ora, é claro que se o capital total crescer mais rapidamente que a taxa de mais-valia, essa massa de mais-valia produzida pela multiplicação entre a taxa de mais-valia e o capital variável não é capaz de compensar o crescimento do capital total e, portanto, a taxa de lucro pode cair, mesmo a taxa de mais-valia aumentando. Então, aqui está escrito, C pode crescer mais rapidamente do que a relação crescimento da massa de mais-valia, que é M' vezes V. No estudo da taxa de lucro, que nós veremos daqui a 2 aulas, nós vamos retomar essas questões com um pouco mais de profundidade. Então, a mais-valia, que ainda, como nós dissemos, é igual ao lucro, ela aparece como a diferença entre o preço e o custo. E aqui vocês notem que foi realmente necessário a gente distinguir, digamos, dar uma nova denominação ao custo, que no capítulo 1 o Marx
tratava como P, e teria ficado ruim. A mais-valia é a diferença entre o preço e o custo da mercadoria. Ou seja, o ganho do capitalista é a diferença entre o preço e o custo. Se vocês quiserem, o ganho unitário. Aqui não tem nenhum problema. Mas o que é interessante do ponto de vista da análise é que o ganho aparece não como resultado da apropriação de trabalho alheio, ou seja, da exploração do trabalho, mas como excesso do preço de venda sobre o preço de custo. Isto é, esse ganho parece provir da circulação e não da produção, na medida em que é na circulação que as mercadorias se realizam e parecem ganhar seu preço na circulação. Então, essa é uma ulterior pincelada na mistificação, no sentido de que parece que é da circulação que emana a diferença que faz engrandecer o valor do capital. Então, aqui, notem essa formulação aqui da taxa de lucro. Essa formulação da taxa de lucro é interessante, porque se nós nos fixarmos nela, nós vamos ver claramente que a taxa de lucro, vista desse modo, apresenta a conexão interna entre excedente e a parte responsável pelo excedente, que é o capital variável. Porque o excedente se cria aqui, ó, a taxa de exploração vezes o capital variável que dá a mais-valia. Mas como esse montante aqui aparece como a diferença entre P e o custo da mercadoria, esta forma, que é a forma aparente, superficial de captura, digamos assim, do que representa a taxa de lucro, ela esconde essa conexão interna entre a mais-valia e a parte do capital que a produz. Então, a forma de expressão da taxa de lucro como o preço menos o custo sobre o capital adiantado esconde a conexão interna entre a taxa de entre a mais-valia e o capital que origina, que é o capital variável. E também, evidentemente, isso aqui é uma complementação da transparência anterior, nessa forma de expressão, a mais-valia aparece como lucro que provém do capital adiantado. Ela aparece, tem uma dupla determinação aqui de mistificação. Primeiro, essa diferença aparece da circulação, e segundo, ela aparece da circulação como em relação a todo o capital adiantado e não a nenhuma das suas partes. Aqui, de fato, parece que há uma sobredeterminação da mistificação na análise do Marx. Então, como nós dissemos, a mais-valia é igual no cálculo das duas taxas, da taxa de mais-valia e da taxa de lucro, mas sob a forma na qual ela se reporta ao capital total, a mais-valia se converte em lucro. Então, olha o conceito surgindo aqui. Essa mais-valia, que é igual a essa que advém do capital variável, a gente a denomina de lucro porque é a forma que esconde a sua origem, porque agora ela aparece como resultado do capital. Então, é isso que é o lucro. Então, tanto na margem de lucro, que é a mais-valia sobre o custo da mercadoria, quanto na taxa de lucro, que é a mais-valia sobre o capital total investido, a única diferença que interessa ao capitalista é a diferença entre capital fixo e circulante. Não há... por que a única diferença que interessa ao capitalista é essa diferença? Porque na contabilidade dele interessa formar o fundo de depreciação e interessa a rotação cada vez mais rápida do seu capital circulante. Então, esses são elementos, o que era para nós, a composição orgânica que deixava clara a origem da mais-valia na parte variável da composição orgânica, agora para o capitalista a composição do capital que interessa é a composição relativa à rotação do seu capital, que é a diferença entre
capital fixo e capital circulante. E, finalmente, conclusões. Essa aula parece que está rápida. Então, enquanto na mais-valia se revela a relação entre capital e trabalho, no sentido da exploração do trabalho pelo capital, quando o excesso de valor se expressa através da diferença entre preço e custo, o lucro aparece como uma relação do capital consigo mesmo, ou seja, é uma soma de valor que gera mais valor. Então, essa relação entre capital e trabalho aparece, na verdade, na valorização do capital como uma relação do valor que gera um valor a mais distinto de si mesmo, sem nenhuma relação com nenhum outro elemento que não seja o próprio capital. Então, é essa maneira como a economia tradicional vê o lucro. Então, a forma lucro transforma uma relação de exploração de classe na aparência de um movimento autônomo do valor. Enquanto essa exploração de classe é a relação capital-trabalho, na taxa de lucro, parece que o valor do capital é dotado da capacidade, da propriedade de se expandir a si mesmo. Então, essa mistificação que representa o lucro vai ser aumentada na análise que nós vamos empreender daqui a 2 aulas. Na verdade, na próxima e em seguida em todas as aulas ulteriores, até o final dos nossos vídeos. Por quê? Porque nós vamos ter 2 momentos. Vai surgir uma diferença quantitativa entre mais-valia produzida e apropriada, quando nós estudarmos a concorrência, e depois vai surgir uma repartição da mais-valia criada no âmbito do trabalho produtivo, do capital produtivo, para esferas de investimento de capital que não produzem nem valor nem mais-valia, como, por exemplo, o comércio e os bancos. Então, capitais que não produzem mais-valia vão gerar lucro, o que aumenta a percepção de que o lucro não tem nenhuma afinidade, vínculo com o capital variável. Mas vai ficar claro que essa divisão da mais-valia entre os vários segmentos capitalistas da sociedade é uma divisão da mais-valia originária do trabalho. Então, era isso. Considero esses 2 primeiros capítulos brilhantes, na minha opinião. É uma análise bem interessante, porque, de fato, a maneira como nós vemos na superfície das nossas relações sociais e como os agentes envolvidos na economia veem a realidade é bem descrita por esse processo de mistificação que o Marx acabou de apontar. Então, pessoal, eu agradeço a atenção e espero vocês para a próxima videoaula número 18, sobre o preço de produção. Se puderem, leiam antes para que a aula possa ser melhor absorvida. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.